estava Jesus Cristo. Mas Jesus quebra aquele protocolo, manda ele vir. E até o nome Bartimeu, Marcos, no seu evangelho, diz filho de Timeu. Mas na verdade, ele significa filho do impuro. Que era como se Deus tivesse castigado a sua família, como se Deus tivesse castigado seus pais. Não poderia tocar, não poderia fazer nada, teria que ficar de fora, não poderia trabalhar, não poderia entrar na sinagoga. Jesus quebra o protocolo. Jesus fala: deixa ele vir até mim. E quando ele chega, Jesus diz assim para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Nesta noite aqui hoje, Deus está perguntando aqui para você, irmão, para você, irmã: o que queres que eu te faça? Porque assim como Bartimeu, muitos estão parados, muitos continuam cegos, parados na beira do caminho. Mas Jesus está aqui hoje, agora, e Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Ele disse para aquele jovem que nada é impossível para Deus, e Ele falou para esse cego: o que queres que eu te faça? Ele estava falando: eu sou Deus, nada é impossível para mim. Você quer o quê? Você quer que eu te faça o quê? E hoje Ele pergunta para ti, porque muitos estão vindo desanimados para a igreja. Estamos chegando aqui desanimados. Mas Deus hoje te pergunta: o que queres que eu te faça? Porque eu sou um Deus que abre porta onde não tem porta, que derruba a muralha, que faz abrir o mar. Irmãos, vocês estão na presença do Senhor. Aleluia. Estamos na presença do Senhor. Aquele que disse: não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Aleluia. E Ele te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? É o que está perguntando hoje o Senhor aqui. Você está precisando do que, irmãos? De um milagre? De uma cura? De uma libertação? Isaías 59, versículo 1 diz assim: que a mão do Senhor não está encolhida, nem agravado o seu ouvido. A sua mão não está encolhida para o quê? Para que possa nos abençoar, nem agravado os seus ouvidos para que possa nos ouvir. Você está hoje aqui na noite da bênção, é a hora da sua bênção. O Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça? Muitas das vezes, irmãos, nós temos medo de nos colocarmos aos pés do Senhor, de pedirmos alguma coisa para Ele. Mas não tem esse medo, porque Ele disse também: não mais vos chamo vocês servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo filho. Somos filhos do Senhor. Através de Cristo Jesus, do seu sacrifício no Calvário, para que se rasgasse o véu, fosse aberto entre nós e Deus. E hoje aqui essa palavra, irmãos, quando eu cheguei ali, a irmã falou comigo: olha, irmão, vai ser você. Eu fui orar, falei: Deus, o que o Senhor tem para a sua igreja? E Ele mandou uma pergunta: o que queres que eu te faça? Porque o Senhor está aqui, o Senhor se faz presente e Ele quer te abençoar. Ele está aqui para te abençoar. Glória a Deus. E muitas vezes ficamos assim, e Jesus quebra o protocolo. O que queres que eu te faça? O que queres, Jó, que o Senhor te faça? E nós, irmãos, o que queremos que o Senhor nos faça? O que queremos? O que nós estamos querendo? Uma bênção? O Senhor vai te abençoar. Você está aqui enfermo? O Senhor vai te curar. É o casamento? É o trabalho? É a vida ministerial? O Senhor hoje está aqui te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Sabe, irmãos, fiz um voto com o Senhor. E a Bíblia diz assim: que aquele que faz um voto com Deus tem que se apressar em pagar. Quando eu estava, todos os irmãos aqui sabem, né, do nosso neném que nós perdemos lá. E a minha esposa, com um certo tempo, ela disse: Senhor,
começou a querer dar depressão na Liliana. Perdemos o nosso filhinho, todo mundo conhece a história do Caleb. E eu falei: Deus, se o Senhor nos abençoar, se o Senhor nos der vitória, eu, a minha casa, serviremos ao Senhor, estaremos na sua presença, não deixaremos de ir na sua casa cultuar. E o Senhor colocar na minha mão, eu falei. Se os irmãos repararem, eu não sou muito bom, irmãos, com a palavra, eu tenho uma grande dificuldade, eu já falei aqui, que é fazer todo um esboço. Não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo. Então eu tenho que ler muito para gravar. Eu leio mais de 7 vezes cada versículo para me gravar, para me saber de cor, sabe? Porque se eu fizer alguma coisa aqui para me escrever e ler, quando na escola eu estou dando aula, só Jesus na causa. Ou se eu escrever alguma coisa, eu começo, mas não termino. E daí eu fiz esse voto: falei: Senhor, não vamos sair da sua casa, estaremos lá. E daí eu fui na casa do irmão José, lá no culto lá, e o irmão, quando ele saiu de lá, ele falou assim: irmão, sabe, quando você estava lá dobrado no seu joelho, e você falou a Deus que você não sairia da casa do Senhor? Eu falei: sim, sei. Então você fez um voto com o Senhor, apresse-te a cumprir, porque Ele quer te abençoar. Irmãos, nesse dia, irmãos, Deus começou a nos